Você sabe que dia é hoje? Exatamente nesse dia, desse mês, do ano de 1822, Dom Pedro, filho de confiança de Dom João, rei de Portugal, já cansado de ver o Brasil, de ver o povo dessa nação ser escravizado, ser saqueado, ser controlado pelo rei e pelo povo de Portugal. Ele mesmo, sem um exército montado, ele pegou alguns homens e foi à margem do riacho de Ipiranga. Lá, ele levantou sua espada e proclamou com uma voz com um tom de liberdade e também com um tom de intimidação para os exércitos de Portugal. E ele, levantando sua espada, ele proclamou independência ou morte. Ele queria fazer com que o povo dessa nação se tornasse livre, se tornasse independente. Em aproximadamente 1990 anos atrás, alguém também proclamou um grito de independência. Uma pessoa conhecida como Emanuel, em alguns lugares, em algumas religiões, como Jesus Cristo. Ele também, já cansado de ver esse povo, de ver essa nação, essa humanidade ser escravizado, ser controlado, ser roubado, saqueado pelo exército de Satanás, ele também decidiu dar um grito de independência. Jesus Cristo também não tinha um exército montado como ele tem hoje. Ele tinha apenas 12, e dos 12, no momento que ele mais precisou, um o traiu, o outro o negou, e os demais, ele nem conseguiu descobrir onde estava. Só que diferente de João Pedro, Jesus foi preso pelo exército inimigo. E ele não foi só preso, ele foi levado para ser chicoteado. Naquela época, eram criados algozes, que é conhecido como chicote. Esses algozes, eles eram feitos com tira de couro, e na ponta desses algozes eram colocados pedaços e pontas de ossos e pedaços de metal. Jesus Cristo, então, ele foi pego e foi levado para ser chicoteado, com os braços amarrados em um tronco. Ele recebeu dezenas e dezenas de chicoteadas. Com aqueles algozes com pontas de ossos e metais, aquele chicote entrava nas suas costas e, ao sair, criavam feridas e cortes profundos. Mas aquilo não intimidava, porque sabe o que ele queria? Ele queria exatamente que você tivesse liberdade, que você tivesse independência. E como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Mesmo com todo aquele sofrimento, ele não abriu sequer a sua boca para reclamar. E após ele ter sido chicoteado, o seu corpo todo ferido, as suas feridas profundas e sangrando, os soldados chegaram com uma capa e o colocaram em cima do seu corpo. E durante algum tempo, até que ele fosse encaminhado ao Calvário, aquela capa ficou em seu corpo. E aquele sangue, aquelas feridas secaram naquela capa. E ao retorno dos soldados para levar Jesus ao Calvário, eles arrancaram aquela capa do corpo de Jesus, fazendo com que as suas feridas abrissem novamente. E ele sentiu aquela dor, como se ele tivesse levado todas as chicoteadas naquele momento. E naquele momento ele pensou, vale a pena. Vale a pena porque eu vou trazer para a humanidade, eu vou trazer para essa nação uma liberdade que hoje eles não têm. Uma independência que hoje eles não têm. Vale a pena. E ele foi ali com aquele corpo fragelado, ele foi levado a ter que carregar a sua própria cruz, como era de costume. Porém,
aquela cruz ela não era pesada, mas com aquele corpo já fragelado e debilitado, aquela cruz tinha um peso de quase 3 vezes o peso do seu próprio corpo. E ele carregou aquela cruz até o Calvário. Chegando lá, foi esticado o braço dele para que ele fosse pregado naquela cruz. Só que, imagina comigo, um prego normal não sustentaria o corpo de um ser humano pendurado em uma cruz. Então não foram pregados com pregos normais. Imagina o tamanho dos pregos que entraram nas mãos de Jesus. E mesmo assim, ele continuava dizendo: vai valer a pena. Vai valer a pena essa liberdade. Esticaram o braço de Jesus e o pregaram na cruz. Naquele momento, quando foram esticar o outro braço dele, perceberam que aquela cruz, ela não tinha sido feita para Jesus, ela tinha sido feita para Barrabás. E o corpo de Barrabás era maior do que o corpo de Jesus. E naquele momento, esticaram o corpo de Jesus. Ele sentiu a dor dos seus ossos, dos seus músculos e dos seus nervos sendo esticado dentro do seu próprio corpo, depois do corpo dele já ter sido chicoteado e depois da mão dele já ter sido pregada do lado da cruz. Esticaram ele na cruz, até que a mão dele chegasse do outro lado, aonde pudesse pregar. Naquele momento, ele não pensou em desistir. Ele falou: vai valer a pena. Vai valer a pena eu trazer essa liberdade que a humanidade precisa. Vai valer a pena. E depois dele ter sido pregado, seus braços e seus pés na cruz, antes que ele fosse levantado, tiveram uma brilhante ideia. Como ele estava ali, naquela qualidade, não de um ladrão, não de alguém que cometeu um crime, mas como o rei dos judeus, decidiram fazer uma coroa e colocar em sua cabeça. Mas a coroa não foi confeccionada com um cipó ou uma rosa, com espinhos de rosa. Ele foi confeccionado com os espinhos, conhecido como espinho da Índia. Esses espinhos da Índia era conhecido porque os espinhos eram mais ou menos do tamanho de um dedo de um ser humano adulto. E aí fizeram aquela coroa. Aqueles espinhos, eles eram muito resistentes, eles não quebravam e não entortavam. E aí colocaram aquela coroa em cima da cabeça de Jesus. E com uma madeira, fizeram com que a coroa encaixasse em sua cabeça. E naquele momento Jesus sentia a dor daqueles espinhos entrando em sua caixa craniana. A morte do Calvário, a morte de cruz, ela não era dolorida por causa das chicoteadas que os presos levavam antes de morrer, por causa da debilitação do corpo, por causa de ter que carregar uma cruz, por causa de ter sido pregado na cruz com pregos. Esse não era a causa da morte. A causa da morte era ainda muito pior. E Jesus lá preso naquela cruz, passou-se tempo suficiente para que o corpo dele não aguentasse mais suportar em segurar o seu próprio peso. E foi naquele momento que o corpo esticado na cruz, sem força, ele olhou para o céu e ele deu o último grito, a última palavra, que foi o seu grito de independência. Ele olhou para os céus e disse: Telestai. E ele morreu. Naquele momento que ele deu o último grito, que ele se entregou à morte, naquele momento o seu corpo não teve força, os seus músculos e os seus nervos não teve força de sustentar mais o seu corpo. E aí ele cedeu à morte. Naquele momento a sua caixa torácica pressionou os seus pulmões. E segundo os historiadores, a morte de cruz era muito mais dolorida porque era uma morte por asfixia. As pessoas morriam porque não conseguiam mais respirar
porque a caixa torácica prendia, prensava, comprimia o seu pulmão. E ele não cedeu. Ele deu o seu último grito de independência. Tel Telestai. O que significa Tel Telestai? Naquela época, quando a pessoa ela era presa porque ela tinha cometido um crime, ela tinha cometido um roubo, ela era presa e ela era levada para uma cela, onde ela cumpriria sua sentença. Naquela cela ela ficava por 10, 15, 20 anos, cumprindo a sua pena. Só que no momento que essa pessoa terminasse a sua pena, ela era livre, ela era solta. E ali naquela cela era colocada uma placa, e em cima daquela placa estava escrito Tel Telestai, está consumado. Naquele momento que Jesus, de braços abertos, olhou para o céu e disse Tel Telestai, ele estava querendo dizer, está consumado. Nenhuma condenação há para você. Você está livre. Você não precisa mais pagar o preço, porque eu paguei o preço por você. Você está livre. Tel Telestai, o grito da independência de Jesus Cristo.